Olá pessoal, tudo bem por aí? Esperamos que sim, passando por aqui para comentar sobre um novo assunto que começou a circular na internet e que está causando uma certa preocupação a muita gente. A de que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria sido envenenado pelo ar dentro da Papudinha. É possível isso? Será que isso se trata de uma teoria da conspiração? É possível, é possível. Mas também achar que isso é coisa de cinema, não dá. Por quê? Porque isso já aconteceu. E eu vou lembrar você desse episódio. Foi exatamente no dia 4 de março de 2018, numa pequena cidade da Inglaterra chamada Salisbury. Um ex-espião russo, Sergei Skripal, e a filha dele, Yulia, estavam saindo de casa, caminhando pela cidade para dar um passeio, e foram encontrados, horas depois, deitados num banco de praça, desacordados, sem consciência, à beira da morte. Os agentes britânicos, investigando, acharam que, primeiro, os dois poderiam ter sido envenenados pelo ar ao passar debaixo de uma ponte da cidade. Mas depois constataram que o envenenamento foi exatamente no momento em que Sergei Skripal fechou a porta da casa onde morava. O veneno estava na maçaneta. Ele encostou na maçaneta e um agente nervoso chamado Novichok entrou na pele dele e, em questão de minutos, contaminou o agente. Só que o residual ficou na mão dele e ele pegou na mão da filha para passear e também envenenou a filha. É um agente nocivo extremamente eficaz, extremamente perigoso. Os dois desacordaram, apagaram. E os agentes russos colocaram isso na maçaneta da porta. Sergei e a filha Yulia passaram meses nas unidades de terapia intensiva dos hospitais de Londres. Conseguiram escapar, mas por muito pouco não morreram. Uma agente civil chamada Dawn Stuckgess faleceu ao manipular frascos do agente nocivo que ela encontrou. Ela não tinha nada a ver com isso, era uma inocente e acabou morrendo por envenenamento. Um outro caso também semelhante foi o de Alexei Navalny. Ele era o principal opositor ao presidente russo Vladimir Putin e foi condenado por suas opiniões a 3 anos de cadeia. Chegando ao final dos 3 anos, a pena dele foi renovada para mais 3 anos e ele teve que cumprir em uma prisão agrícola de trabalhos forçados, quebrando pedra dia e noite, dia e noite. E aí um belo dia, com um pouco mais de 42 anos, ele aparece morto. E aí disseram que foi um infarto. O cara estava com uma saúde plena, mas teve um infarto. E só entregaram o corpo dele para a família depois de 42 dias, exatamente quando o corpo já estava em decomposição bem adiantada. Não havia mais como identificar qualquer sinal de agente químico que pudesse ter tirado a vida dele. Então veja, quando a gente começa a imaginar que o governo brasileiro tem um relacionamento extremamente estreito com o chamado eixo do mal, Irã, China e principalmente Rússia, não é difícil a gente imaginar que esse tipo de coisa possa ter acontecido. Veja, não estamos aqui dizendo que isso aconteceu, mas também não estamos dizendo que não aconteceu. O que estamos dizendo é que é possível. É possível que se coloque, por exemplo, veneno em qualquer lugar dentro da cela de Bolsonaro, pode ser pelo ar, pode ser num copo vazio, bastou ele encostar numa garrafa, o agente químico nervoso entra na pele dele e faz todo o trabalho. Então, para evitar esse tipo de coisa, o que seria melhor para o Estado? Não seria uma progressão de pena para o domiciliar e deixar que a responsabilidade pelos cuidados de Bolsonaro passe a ser da família? Porque uma vez ele estando sob a custódia do Estado e acontece qualquer coisa, como está acontecendo agora, a responsabilidade vai ser do Estado. Estão com medo de quê? De que ele fuja para a embaixada dos Estados Unidos? Bobagem. É só
mandar cercar a casa dele, como fizeram antes, enche de polícia penal ali em volta e acabou. O cara está enfrentando problemas sérios de saúde. Agora, os médicos, no último boletim, disseram que ele apresenta uma insuficiência renal. E todos nós sabemos que isso é uma das principais causas de mortes de idosos no país. Se isso acontece dentro da prisão, o Estado está ferrado. Então não seria melhor agora fazer uma progressão? O presidente Collor de Mello, o ex-presidente Fernando Collor de Mello, está em prisão domiciliar por muito menos do que isso, porque disse que estava com depressão profunda e apneia do sono. Agora Bolsonaro está numa situação muito mais grave e ainda permanece no Estado, numa tentativa de defender a democracia. Nós vamos falar muito sobre isso ainda no decorrer desta semana. Esperamos que você nos acompanhe no Mundial Telenotícias ao meio-dia, todos os dias, de segunda a sexta, ao vivo e a cores, e 15 para 6, também de segunda a sexta. Vamos aprofundar esse caso, porque ele é realmente interessante e preocupa. Não se trata de conspiração, teoria da conspiração, isso é possível porque já aconteceu. E dado a proximidade dos governos, não é difícil a gente imaginar que esse tipo de coisa tenha acontecido. O que nós temos que fazer, todos nós, é ficarmos atentos. O Brasil não pode deixar de ser o que sempre foi, uma referência de paz para o mundo. Acompanhe com a gente essa semana no Mundial Telenotícias. Até lá.